Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes a mais essa live aqui, uma live de segunda, do jeito que eu gosto, falando sobre turismo canábico nesse quadro, nessa série que eu sempre faço, que é o Diga Lá em Flutters. Então eu converso com os meus alunos sobre o que eles estão fazendo pelo mundo, os projetos que estão desenvolvendo. E essa semana e hoje vou conversar com o Maurício Galvão, lá da minha terra preferida, lá da Bahia. Então vamos chegando, dá um salve aí. O WeTour tá aqui no tema de turismo canábico para todos os meus alunos que estão entrando aqui. Quem mais que eu tô vendo aqui? Como é que foram aí de fim de semana? Tô aqui cheia de coisa para fazer, então hoje tem essa live. Amanhã eu vou dar uma aula sobre isso, sobre essa temática, mas um pouco mais focado, né, diferente da trajetória, que a gente vai falar mais da trajetória do Maurício hoje, da amplitude que é a gente falar de turismo canábico, né? Quando eu postei o anúncio dessa aula, né, a aula de amanhã, muitas pessoas falaram, impossível fazer isso porque no Brasil não tem cultivo para visitar. Então, assim, o turismo canábico a gente vai ver hoje que vai muito além de visitar cultivo, né? A gente tem muito mais coisas nesse universo para fazer. Então, essa é a minha função aqui também, é ampliar um pouco essa visão. E o Maurício também vai ajudar muito nisso hoje. Que mais que eu tenho de recado para dar? Obrigada, Bruna. Quem tiver pergunta para mim, para o Maurício, vai colocando aqui nessa caixinha de perguntas para a gente fazendo mais pro final da live. É bem importante assim né, a contribuição que vocês tiverem no lugar que vocês estiverem, se tiver algum turismo canábico ou dúvidas, né, de como trabalhar com isso. Então acho que também a conversa com o Maurício vai esclarecer muito isso. Bora lá que uma hora passa rapidinho. Eu vou chamar o Maurício para entrar aqui. Deixa eu achar ele aqui. Maurício, pode requisitar para você entrar? Que eu vi você aqui, mas eu não sei adicionar. Entrar ao vivo com o Maurício. Não sei se eu tô tomando meu chazinho. Aê! E aí, tudo bom? Salve, salve, Luna. Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Deixa eu me subir aqui um pouquinho, que esse negócio é chato, a gente ir lá para baixo. Pronto. Maurício, eu tô aqui com saudade desse inverno da Bahia, porque aqui no Canadá eu vou te falar que é mais frio que o inverno da Bahia. E chove mais também, viu? Essa semana aqui foi meio chuvosa também, viu? Todo mundo gripado. Ouvi dizer que tá uma onda aí de gripe. A Bahia tem isso, né? Tem a gripe do momento. Ô Maurício, então já vou aproveitando nessa parte aqui que eu acabei de falar, que você está na Bahia, né? Se apresente aí para a galera, para quem não te conhece, e fala um pouquinho aí né, de onde você está, o que você faz. É difícil, gente. Se for falar tudo que o Maurício faz, vai ser 3 horas de live. Eu vou focar em turismo. Bacana, bacana, Luna. Então, eu sou Maurício Galvão, né? Nascido e criado aqui no Rio Vermelho, Salvador, Bahia. Tenho 41 anos e trabalhei sempre aqui com a parte de comunicação e articulação de rede aqui em Salvador. Entrei para a parte do turismo com a parte muito mais de comunicação e articulação de rede também. A gente tem aqui alguns cases interessantes na cidade, principalmente na região ali para quem conhece Salvador, ali na Gamboa, Solar do União, Ladeira da Preguiça, onde tem ali um turismo regenerativo, né? Que é um movimento aqui nosso aqui chamado Salvador Meu Amor. Uns 10 anos atrás a gente começou a trabalhar com comunicação, articulação de rede, projetos socioculturais aqui na cidade, entrando em locais em situação de vulnerabilidade ali, mas que com grande potencial turístico. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo campanhas para a prefeitura, para o governo do estado e articulando também com a comunidade e colocando ali através da comunicação e articulação de rede projetos de impacto sociocultural, né?
Ô Maurício, e conta aí pra galera como é que foi esse despertar aí para a indústria da cannabis, assim, o que que te puxou assim para falar, pô, esse nicho aqui é bacana, deixa eu começar a olhar para ele. Pois é, morando aqui em Salvador, né, a gente sempre teve aqui uma qualidade bacana aqui, né, no Nordeste, canabicamente falando, né, sempre recebendo aqui grandes amigos também, à procura, né, do sol, da diversão aqui de Salvador e também das grandes qualidades, né, das grandes strains que a gente tem aqui. Somente a manga Uhum, rosa aí no passado foi muito cobiçada e sempre recebendo gente aqui em Salvador e o turismo e a experiência canábica em si sempre teve aí norteando o potencial turístico aqui da cidade, principalmente de amigos que vinham para Salvador, iam para Chapada Diamantina e sempre com o uhum, destino tentando ali ter a melhor experiência possível. E naturalmente, né, desde de adolescente aí, esse pá aí, turismo e cannabis sempre existiu aqui no meu dia a dia, né? uhum, E logo depois do que eu tive um Covid bem complicado aqui, comecei a procurar e me informar mais sobre a parte de cannabis, né? Comecei a tomar óleo também, foi algo que para mim foi essencial, a parte da cannabis medicinal em si, né? A parte do óleo. Pós-Covid, para mim, foi um divisor de águas, realmente. E comecei a estudar, né? Encontrei aí o seu curso aí online também, para entender um pouco mais do que é esse ambiente. então, eu Apesar de queria você te. ter morado... Ah, Diga. continua. Não, fala aí o que que você ia completar. Não, apesar de você ter morado aqui em Salvador durante o tempo, a gente não tinha se conhecido ainda pessoalmente, né? Foi. Foi E... incrivelmente a gente não se conheceu. A gente Pois estava em é. todos os lugares, todas as festas e todos os amigos em comum, mas, mas acontece. Pois E é. aí eu ia te perguntar isso, assim, aí quando é que foi que você pensou assim, pô, isso é um nicho legal, tô achando que eu preciso de mais conhecimento, assim, como é que foi essa ideia que aí você foi, né, me procurou e tal? Pois é, praticamente 3 anos aí, eu passei, como eu falei, essa parte aí, fiquei na UTI, né, durante a pandemia, né, eu tive um Covid bem bravo e tirei praticamente uns 2 meses de estudo mesmo, de entender um pouco mais do que é esse universo canábico, encontrei o seu curso, fiz o Uhum, curso, para mim também foi um divisor de águas, né, abriu muito a minha cabeça, assim, com relação ao potencial do mercado e de possibilidades. uhum. E tivemos aí, né, um encontro particular também, fora do curso, né, online, onde você me colocou ali a possibilidade de Canadá, a possibilidade de mercado. Então, nessa E época que você estava pensando em vir para cá, né? foi. Estava colocando algumas possibilidades aí na mesa, entendendo como era um pouco do mercado aí também. Uhum, E comecei a meter a cara, né, com relação à parte toda aí de posicionamento online também, né, entender como é que eu poderia, de Salvador, né, no meio de uma pandemia, estar entendendo um pouco uhum. do mercado e fazendo principalmente a parte de network, né? Então, o LinkedIn foi uma ferramenta muito importante, né, para articular. Não, eu ia falar que você é bom disso, de network, você é bom disso. É, não tem, é difícil conhecer alguém que não conhece o Maurício. Mas eu ia perguntar para você sobre, né, nessa trajetória aí desse encontro, né? Assim, para quem não Uhum, conhece muito Salvador, o Maurício tem uns projetos bem importantes que é na parte central da cidade, assim, né? E essa movimentação que você fez e te deu, e principalmente misturado com arte também, né? Com grafite e tal, eu acho que isso também te deu uma visão assim bem interessante que você já começou quando você começou a aplicar isso na indústria da cannabis. Eu acho que foi uma conexão bem interessante que você fez. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim de como é que você começou a fazer essa conexão, assim, como é que você pensou, pô, esses projetos linka com isso, vou procurar essa parte mais de turismo, assim, como é que foi uhum. seu estalo, assim, para o turismo? O estalo por turismo veio justamente com esse grande case, né, que é, na verdade, ali a comunidade Solar do Unhão e a Ladeira da Preguiça, né? Uhum, São dois locais que, se você colocasse no Google aí 10 anos atrás,
Comunidade Solar do Unhão ou Gamboa, você só iria ver notícias negativas ali, né? Principalmente com a parte de tráfico de drogas, de tiroteio, morte. E como é que, através da comunicação, a gente conseguiria estar dando um outro olhar para a comunidade, né? A comunidade em si já tinha um potencial gigantesco, já tinham pessoas ali dentro também fazendo projetos lindíssimos. Então, como foi que eu consegui, né? Que a gente conseguiu, através da comunicação e dessa articulação de rede, dar um outro olhar, né? Para aquele local. Então, o Uhum. estalo veio nesse sentido, né? Se a gente conseguiu fazer isso também com o local em si e conseguimos atrair o turismo para lá, tirando aquele estigma ali de um local onde só tinha os noias, como chamam, né? E colocava no Google também, só vinha coisa negativa. Então, como é que a gente, na indústria da cannabis, a gente consegue, principalmente através da comunicação, Uhum. mudar um pouco essa narrativa, né? E o turismo já fazia parte de conteúdo de turismo aqui para o governo, né? Uhum. Juntamente com o Boré, meu sócio da Rede Amo. Então a gente tinha já essa parte de comunicação e turismo regenerativo. E aí foi mais ou menos uma mudança de clique ali, de que maneira a gente consegue colocar isso para o turismo canábico, né? Para a cannabis em si, Uhum. né? Utilizando a comunicação e articulação para a mudança desse paradigma. Então, acho que Uhum. foi algo que veio naturalmente, né? E como eu falei ali, o LinkedIn foi um ponto importante, onde eu comecei a futucar, né, o que é que existe de turismo canábico globalmente Por que falando. você escolheu o LinkedIn? O Instagram em si estava meio limitado com relação à parte de procura, né? Eu não estava conseguindo achar muita coisa com as hashtags ou com a busca natural. E em uma das falas suas também, você colocou ali a importância da articulação no LinkedIn, né, para o mercado canábico. Realmente, ali na hora que você vai ver Canadá, Estados Unidos e Europa, os grandes players estão ali no LinkedIn, de super fácil acesso também, né? A um clique, você manda uma mensagem, a pessoa responde, então você já consegue interagir. Muito importante você ter inglês ali também, né, na ponta da língua, para ter essa interação, essa experiência mais full mesmo. Então, acho que o LinkedIn ele foi também um divisor de águas nessa parte de conexão. Eu Uhum. encontrei aqui no Uruguai, aqui no Brasil também, tinha a Mikasa 420 ali já começando a colocar asa para fora. Né? No Uruguai também já tinha ali a WeTrip, a WeDtour também já fazendo algumas coisas. E muita coisa nos Estados Unidos, né? Uhum. Eu comecei a dialogar com a Associação Internacional de Marketing e Associação Internacional de Turismo Canábico, todos os dois na Califórnia. E a partir do momento que eu troquei a primeira mensagem, eles ficaram super curiosos, né? Pô, alguém do Brasil é interessado em falar sobre isso também, ou dialogar. Foram super receptivos, já me convidaram logo de cara para as reuniões semanais. Que E aí legal. daí foi bem interessante, né? E descobri uma plataforma que até então eu não conhecia, que é uma plataforma de cannabis friendly, né? Chamado Airbnb. E também com um clique, né? Comecei a falar com a Elizabeth Becker, que é a presidente, né? A CEO Que é do. aqui do Canadá, que não é dos Estados Unidos. Isso, que é do Canadá. E logo depois me respondeu, já também chamando, ó, vamos conversar, estou super interessado também em entender um pouco do mercado aí da América Latina. E começamos a dialogar e ela acabou me chamando para fazer parte do time também, como embaixador aqui da América Latina. E foi muito rápido, né? Acho que foi muito rápido, assim. Acho que a necessidade de entender o turismo como uma plataforma de educação para o mercado canábico também é essencial, né? A gente pode ver aí para quem tem a oportunidade de viajar um pouco e de interagir um pouco com outras culturas e ver como a cannabis está se colocando, principalmente na Europa, o turismo realmente é uma plataforma muito, muito Uhum. importante aí para a educação mesmo e para a disseminação da informação, né? E também para normalização, né? Eu penso muito nisso, assim, porque quando você vai. A Bahia é bem famosa por isso, né? Eu cresci desde a infância no sul da Bahia, e ali na região Arraial da Ajuda sempre foi, né? Antes de ter asfalto, isso, né? Anos 90, assim. Sempre foi um lugar que todo mundo fumou maconha e até hoje, tipo assim, a polícia nunca vai ligar para alguém que estiver fumando maconha. Assim, o turista, né? Aquela Aham, coisa do turismo aham. na praia e tal. E isso é uma coisa meio da Bahia inteira, né? Assim, É, quando você vai num festival, como acontece, né, lá em Pratigi,
do universo paralelo, assim, né? A Ninguém, a República do polícia, Reggae aqui também em Salvador, né? República do Reggae, que né, para mim foi a maior experiência e melhor experiência que eu tive ano passado, assim, foi incrível. E esse ano são 20 anos de República, então com certeza eu vou estar aí. Mas eu acho que é importante essa coisa da normalização. Então, quando você vai nesses redutos, né, como você falou, Chapada, eu falei aqui do sul da Bahia e tal, e também, né, de uns rolês assim que eu já dei, tipo Jamaica, Marrocos, por exemplo, Amsterdã. Então eu acho que são até Barcelona, né? Então, com essa zona cinza aí dos clubes. Então, isso ajuda muito a normalizar, né? A sociedade inteira entender que não é porque, né, acontece aquele movimento que né, as pessoas acostumam com o cheiro, acostumam com esse tipo de turismo, porque né, essas cidades que eu acabei de citar aqui são lugares que o Maurício também falou, tipo, as pessoas vão para esses lugares para usar, né, essa substância. E isso tem um impacto muito positivo na economia também, né? Mas eu queria voltar aqui só nessa parte que você falou, que eu acho que é interessante para todo mundo que está assistindo, que eu acho que você é um case, assim, Maurício, assim, muito, muito ótimo, assim, de como essa proatividade sua, assim, de vou ali, vou meter a cara e vou fazer, porque a gente está numa terra de cego, né? Assim, digamos assim, a gente está num lugar que não tem. Igual o Maurício chegou numa empresa canadense e falou: Oi, estou interessada nesse assunto, isso aqui, ó, bora, vai ser, né? Represente aí a América Latina. Então, assim, por quê? Porque ninguém na América Latina tinha ido lá falar com eles. E, obviamente, eles querem expandir. E, obviamente, o Brasil é um mercado de 220 milhões de pessoas. Não tem ninguém que vai ignorar o Brasil. Então, assim, eu acho que uma coisa interessante é ver como você não inventou a roda. Você não teve que copiar o Airbnb no Brasil e inventar de fazer igual e, sei lá, e para poder falar né, que é seu, que você que criou. Você fez uma associação, né, uma conexão aí e pode representar isso de uma forma assim muito mais simples, já com respaldo com a pesquisa, com a empresa que a pessoa criou, mas podendo fazer as suas conexões, né, o seu universo aí onde você vai atuar, né? Então eu acho que isso é uma sagacidade incrível, assim, e para falar também que é isso, que está a um passo, assim, que você não saiu de casa para fazer isso. Aham. Você teve que, obviamente, ter, né, o seu background ajuda muito, toda a sua experiência com comunicação, com isso, com tudo que você contou pra gente, mas assim, é, eu acho que isso é incrível, assim, que você fez. Acho que ainda tem muita cadeira vazia, né, para sentar na mesa. Então, eu acho que a gente ainda consegue ser pioneiro em diversas áreas aí no mercado canábico. A parte Uhum. do turismo em si, pós-pandemia aí principalmente, a gente vê o impacto que teve aí em diversos países, que o turismo faz parte aí do PIB, né? E o que aconteceu na pandemia. Então, pós-pandemia, a gente vê uma crescente aí no turismo, principalmente outdoor, o que se, Uhum. o que se conecta completamente aí com, não só com a planta, mas como todo o lifestyle também da planta em si. Uhum. E a ONU também, né? A gente fez aí uma parceria bem interessante aí com a ONU, que também foi uma, uma parte muito mais de proatividade também. Até então ninguém tinha comentado nada sobre turismo canábico dentro da ONU. Então acho que Conta foi um tiro aí certeiro aí. direitinho, conta aí direitinho como foi essa história. No ano passado, eu já tinha feito alguns projetos utilizando, né, em parceria com a ONU aqui em Salvador, a Virada Sustentável, por exemplo. E sempre conectado aí, né, com o Instagram deles e com e-mail e tudo. E descobri que existe uma data comemorativa, que é o 22 de setembro, se eu não me engano, 22 ou 27 de setembro, que é o Dia Mundial do Turismo. E qualquer pessoa pode estar sugerindo um evento e receber a chancela da ONU, pode ser online ou pode ser presencial. E eu aproveitei a oportunidade e criei um projeto dentro da plataforma deles, né? Criei um evento de turismo canábico utilizando os ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, interligando
com o turismo canábico, né? Então, de que maneira a cannabis pode ajudar, falando sobre, por exemplo, a redução na parte da alimentação, né? Então, fiz um convite, né, para algumas cabeças aqui do mercado canábico, de turismo canábico global, também através do LinkedIn, né? Então, convidei o Steve DeAngelo para falar sobre o resort que ele estava abrindo na Jamaica. Então, assim, pô, quando é que, né, em qualquer outro mercado você iria chegar a uma pessoa como o Steve DeAngelo é dentro do mercado canábico, né? Uhum. Chamei o presidente da Associação Internacional de Turismo Canábico também para falar. Prontamente ele aceitou, né? Eu não tinha nem falado da ONU, por exemplo. Então, depois que você começa a falar da ONU, a galera, pô, como se fosse algo surreal para acontecer. O que acabou sendo, né? Foi um evento bem bacana, foi online, né? Durou 1h30. Tá tendo no YouTube, eu posso estar colocando o link aqui depois para a galera dar uma olhada. Ah, legal. Você me Trouxemos aí o Steve convidou DeAngelo, até. convidei você também. Eu estava aí na E Bahia, mas tinha outro foi. compromisso. Mas foi bem interessante. A gente teve aí algumas pessoas bem legais. Aí o Patrick McCarthy, ele tem um projeto bem legal também, que é o Regenabs. Ele tem empresa em Nova York, que ele coloca o ISD e os ODS dentro, né, da indústria canábica e fornece conteúdo, material super bacana também para as empresas que querem se adequar no ISD dentro do mercado canábico. E dentro da ONU também, né, nós pessoas que têm uma cadeira cativa lá dentro para falar sobre o assunto. Então acabou que foi um projeto bem interessante, deu repercussão também depois muito bacana e abriram algumas portas, né? E logo depois a gente acabou voltando para Portugal agora esse ano também para falar sobre a parte. No primeiro ano que eu fui para Portugal, eu falei sobre turismo canábico, representando o Airbnb, e depois desse evento que a gente fez aí online, a gente acabou falando sobre a parte de justiça social também, dentro da cannabis em geral, logo após esse evento aí da ONU. Então, uma coisa leva a outra, né? Todo mundo que me pergunta aí sobre o mercado canábico, como começa, eu sempre digo que tem que começar, né, com o que você tem na mão aí e botar para girar mesmo. Boa, você falou aí de Portugal, né? E a gente encontrou lá em Portugal. Acho que eu fiquei uns 4 meses no ano passado lá. Quase que eu e o Maurício mudamos de vez, abandonamos a Bahia, porque aquela terra ali também tá, além de ser uma terra muito boa, é isso, né? Tem assim, as leis estão um pouco mais devido às proporções aí, mais flexibilizadas, só de ser descriminalizado, né? Isso já ajuda muito. Tem a lei do cânhamo, né? Que já é possível produção de cânhamo. E muitas empresas de fora, né, do Canadá, dos Estados Unidos, da própria Europa, produzindo em Portugal, porque tem as qualidades, né, portuguesas ali, de sol, mão de obra, né, um lugar mais barato na Europa e tal. Então, e aí eu e o Maurício encontramos lá e conta um pouquinho, Maurício, do seu rolê, que o Maurício é mega produção. Ali é um rolê por dia, 200 mil contatos. E conta aí pra galera como é que é a cena portuguesa aí do turismo. Pois é, foi minha primeira vez em Portugal, né? O pessoal Elizabeth do Airbnb proporcionou essa viagem aí também, foi bem interessante, né? Então fui representando o Airbnb também, falei em nome do Airbnb, apresentei o case, Na falei um Expo pouco sobre o turismo. na Expo Não, Portugal, no né? Cana Portugal. Cana Isso. Portugal. Falei um pouco sobre turismo canábico e apresentei o case do Airbnb lá também. Fui super bem recebido, né? Acabei de ver que Marcel entrou aí também agora, do Social Weed, Uhum. né? Tanto ele como o Eric aí fizeram as honras aí me recebendo lá em Portugal, me apresentando aí pra galera. Foi o próprio Eric que fez essa conexão aí com o evento. Para mim, foi minha primeira vez, né? Como eu falei, em Portugal, foi bem interessante, né? Eu esperava que, na minha cabeça, o país ele estava muito mais aberto para o turismo canábico, muito mais organizado também. Mas chegando lá, eu percebi que ainda tinha alguns pontos aí sem estar ligando, né? Então, existia já algumas experiências, existiam já alguns eventos, existiam já algumas atividades canábicas acontecendo, né? Tem o
Portugal, Lisboa, isso, Portugal, Lisboa, sim, foi lá em Lisboa o evento. Existiam alguns eventos acontecendo e algumas atividades, mas o turismo canábico em si ele não estava organizado, né? Não está ainda, o que me surpreendeu aí, mas também vi a possibilidade de projetos futuros ali dentro também. Achei muito interessante. Conheci algumas pessoas que até hoje, né, viraram grandes amigas, a própria Lili da Sete Irmãs, tem um projeto sensacional aí de experiência canábica em si, do cânhamo, né? Ali você tem ali uma experiência chamada você passa lá o dia no espaço dela, aprende, toca a planta, né? Entende um pouco como é que funciona ali a parte toda de fibra, né? Para você desenvolver a parte chamada Fiber Lab, o nome do projeto. Inclusive tem um filme muito especial aí da Social Media aí online Sim, também, quem quiser ver lindo depois. filme, ficou lindo o filme. A Lili também é maravilhosa, o projeto é bem legal. Pois é, então assim, existia ela ali, existia algumas experiências ali na parte de spa também, canábico, né, com massagens. Existia o próprio evento, o Rainer também, que tem ali em Ericeira ali uma fazenda também, que tem uma aula de yoga, tem um Ganja Yoga, tem uma aula de surf. Mas na hora que você chega como um turista, esse turismo ainda não está organizado, né? Você não tem ali uma agência para organizar ali, por exemplo, vou passar uma semana entre Lisboa e Porto e quero entender um pouco da cena. Então, assim, eu achei que já tivesse isso organizado, né? Mas realmente não está. Mas é um mercado muito promissor, né? O turismo em Portugal é gigantesco, gigantesco mesmo. A parte de conteúdo audiovisual na parte canábica também está sendo muito bem representada aí pela social media. Mas o turismo em si ele não está operando ainda, né? Ainda não existe nenhuma operadora turística, pelo menos que eu saiba até hoje, interligando isso tudo. Esse ano eu tive novamente lá em Lisboa e pude percorrer um pouco mais o território português, indo para alguns outros lugares, né? Como por exemplo o Canhamô, não sei se você chegou aí, Luna, foi Sim, uma fábrica de cânhamo, né? Que faz a parte toda ali da construção civil, né? De tijolo, Hempcrete, né? Que é bem interessante também. E acabou que eu acabei organizando aí uma ida para lá com a Mila Hash Queen, a Luna Stoner também acabou indo, algumas figuras que estavam lá no evento. E acabou que eu falei, pô, tá acabando que eu tô fazendo aqui um turismo canábico sem ter uma agência e agenciando aqui a galera. A gente acabou indo para lá, depois fomos também conhecer a Sense Hemp, né, de Marta, que é uma marca bem bacana também de roupa, chegando até o Porto aí também. Mas realmente ainda não está organizado, ainda não tem nenhum tipo de empresa como tem aqui no Uruguai já, especializada em turismo canábico e experiências, né? vou até dar um salve aqui para Uruguai Trip aqui, que chegou, me recebeu lá no Uruguai, foi massa, fizemos um rolê legal lá no Uruguai. É, e, e você estava falando, né, desse rolê em Portugal, assim, porque é isso, você tem que ir criando contatos, conectando, pensando, né, nessa experiência, pensando em tempo e tudo. E você fez também, para quem andava em Lisboa, nessa primeira vez que o Maurício foi, você dava de cara com um monte de coração lindo pela cidade. Conta um pouquinho desse projeto seu, Maurício, do Revolution Heart. Bacana, bacana. A gente acabou que antes de sair daqui do Brasil, imprimi 2.000 cartazes, né? Levei lá para Lisboa. E um pouco antes do evento, a gente fez uma ação aí de colagem dos cartazes. Acho que eu tenho até um aqui. Mostra aí pra galera, porque é muito lindo. Eu até dei em alguma turma. Ai, lindão. Então a gente colou, né? Eu colei esses cartazes, tinha aqui uma hashtag The Revolution Heart, tinha um site também, que acabou sendo um site de pesquisa, perguntando um pouco se as pessoas conheciam sobre o turismo canábico, falando um pouco da sua experiência. Foi bem interessante, porque no dia do evento também eu fui com a camisa, então acabou que eu divulguei um pouco também. Então a gente fez também uma camisa, fizemos cartazes. E a ideia é que seja um selo também, né? Onde a gente possa estar aí vendendo as camisas e parte da grana apoiando projetos socioculturais aí ligados à parte canábica. Aqui em Salvador a gente tem trocado algumas ideias também com algumas associações, com alguns projetos, inclusive
de Lucas aí, aluno seu também, trabalha com você aí também Uhum. na Inflore, né? Meu Lucas justiceiro está com. social. Pois é, Lucas é um cara bem bacana que eu conheci através de você e do João também, lá no evento de São Paulo, aí no No começo do encontro da ano, né? Inflore, No né? encontro da Inflore. E são dois caras aqui que estão aqui em Salvador também, botando a cabeça aqui para ferver e criando projetos. Estão com um projeto bem interessante de redução de danos aqui em algumas comunidades. A Uhum. gente tem se juntado algumas vezes aqui para entender como é que eu posso estar também colaborando com o projeto. Fiquei sabendo hoje que eles vão estar na Expo Cannabis aí também em setembro, né, falando sobre o RURO, né, o projeto deles aí de redução de danos. Uhum. E a ideia é Muito que, importante, muito legal e muito importante esse espaço aí que a Expo Cannabis Brasil tá dando para essa galera. pois é. Então a ideia do Revolution Hearts também é estar com essas camisas, com canecas, com cartazes, com Uhum. souvenirs em geral, né, ligado à parte canábica e toda a venda dos produtos, parte do valor a gente está destinando aí para projetos como o de Lucas aí, de João. Uhum. A gente trocou algumas ideias aí sobre o projeto deles em si, é bem interessante, como eu falei, a parte de Uhum. educação em comunidades aqui de Salvador, Inclusive, Cajazeiras. isso lá em Cajazeiras, né? Que Uhum. eu acho que não, o Lucas não mora em Cajazeiras. Bom, João, o João tá morando lá, ele voltou de São Paulo, né? tá morando aqui em Salvador. Ah, mas, inclusive, eu dei, né, a bolsa da Inflore para o Lucas, porque ele estava fazendo um projeto que é muito, muito legal, é, que é um projeto da Biblioteca Zeferina, né, que é uma referência, assim, para redução de danos, puxando uns papos, assim, e essa ideia de também de ter esse pensamento dentro, né, das comunidades e principalmente ali onde a gente sabe que o impacto da guerra às drogas é maior, é super essencial e é muito bacana de ver esse projeto também entre vocês acontecendo, né? Uhum. Deixa eu só ler uma coisa aqui ó, o Emerald Farm Tour da Califórnia escreveu aqui, ó. É, Boa tarde dos Estados Unidos. O Maurício é um campeão do turismo canábico para a comunidade lusófona pelo mundo. Vocês dois. Deixa eu abrir aqui. Vocês dois ficam convidados para participar dos nossos tours na Califórnia. Falamos português. Massa, e isso é também uma coisa legal, assim, né? Que é esse exemplo aqui, que são as pessoas que fazem, né, também como a Uruguai Trip faz, de levar brasileiros que estão indo no lugar para poder mostrar. Aqui em Vancouver, eu lembro de ter, não conheço um brasileiro que faz isso aqui, mas aqui tem muito dispensário. Então, assim, se você chega de fora, você pode chegar até de outra cidade aqui do Canadá e não conhece Vancouver, você não sabe que rua que tem, qual o dispensário que é bom, né? Qual lugar que você pode consumir também. Aqui pode consumir na rua, mas também tem aí essa zona cinza aí dos lounges de consumo, né? Que faz parte do turismo dentro da cidade, das pessoas visitarem. Por exemplo, a Amsterdã Café, que é bem clássico, tem agora o Book Club também, que é que está acontecendo festa toda sexta-feira. E aí tem pessoas que fazem esse trabalho de, tipo assim, te levar para fazer um tour de 1 hora, 3 horas, e dar esse rolê, ou então te levar também para, tipo, Ilha de Vancouver, onde tem muitos cultivos, e aí dar esse tour, assim, te levar em 3 produtores licenciados para poder mostrar o que é um cultivo e tal. Então eu acho que isso é uma forma também bem legal, porque economiza tempo e pesquisa, né? É para isso que servem esses tours, assim, para dar uma economizada aí, porque ninguém tem esse tanto de tempo, igual o Maurício teve, né? De sair, de ir lá visitar e procurar as referências em Portugal, como ele acabou de contar. Isso demora muito, contato, conexão e tal. E aí, quando você chega no lugar, você quer fazer um tour de um dia e conseguir ver o máximo de coisas possíveis, né? Então, eu acho que isso é dentro do que já
existe, né? E aí isso também a gente pode falar de Brasil, né? Não precisa só ser fora do Brasil para você ter experiências canábicas dentro, né, de uma ideia e incluindo também as associações. Eu, por exemplo, visitei a Abrace, não é um tour, mas assim, foi para mim, foi maravilhoso assim, ter chegado na Paraíba e ter visto o pé de maconha enfincado no chão. Assim, eu falei, porra, isso sim, tipo, né? É Estamos real, né? chegando aqui. É real, dá para fazer, tem gente fazendo, então assim, é uma experiência muito bacana de visitar as associações. Eu acho que as associações do Brasil perdem muito assim de não mostrar isso como educação e também como normalização, né? Uma das coisas que eu lembro que eu perguntei muito lá foi sobre para os funcionários, né? O que que eles achavam, o que que a família deles achavam deles trabalharem com maconha no Brasil, né? Imagina, você está lá em Campina Grande e aí a galera, eu tipo assim, quem ia aí? O cara lá tá lá trimando, tá lá trabalhando no laboratório. Aí eu falo, pô, e aí, o que que sua família acha? Ah, não, eles acham ótimo, começaram a usar, minha mãe tá bem melhor disso, bem melhor daquilo. Então, assim, é muito legal de ver como trabalhar com cannabis e ter essa conexão local ali cria um impacto gigantesco na normalização do consumo, né? A gente poder falar sobre isso abertamente e tal. Então é bem interessante. Bacana. E o Emerald Tour, né, uma empresa, né, da Califórnia, grande referência aí também, faz parte da Associação Internacional de Turismo Canábico também. E ele começou operando no próprio carro, né, nesse esquema de dispensário, apresentando as pessoas. Hoje em dia ele tem um stand que ele leva para eventos também, que é bem interessante, como se fosse uma barraca de capeta, como tem aqui na Bahia, mas ele coloca a barraca dele canábica e é bem interessante. Vai para casamento, para festas em geral. Hoje em dia ele já tem alguns funcionários também, está crescendo. Falando em atitude também, entrou aí, acho que foi o Rafael aí do Larica Master agora, um grande realizador também Mas... aqui da cidade. E a gente Tem pensado foi lá também no. visitar. Pois é, tem pensado também no turismo canábico aí, colocado também em prática aí, né? Colocando a cara mesmo aí no A galera é mercado atitude, a galera é atitude. pois é, Fazendo a Maralina entrar no mapa canábico. pois representando aí o Nordeste de Amaralina, com certeza. Barão da Maralina, né? Assim que fala. Pois é, É... pois é. O que eu ia falar aqui? A gente entrou nessa história aqui da Maralina, eu esqueci o que eu ia falar. Eu estava aqui com uma perguntinha para o Maurício. Tem aqui uma pessoa para te apertar, vai, seu próprio sócio. Mal, o que significa ser ou ter um coração revolucionário para você? Amo que vamos. Pois Amo é, grande junto. Boré, grande parceiro aí, irmão. Acho que esse coração revolucionário é acreditar, né? Acho que é acreditar, principalmente aí que o amanhã vai ser mais verde, né? E não só nessa utopia, mas colocar em prática também os sonhos, né? A gente sabe onde a gente mora, né? Aqui em Salvador, principalmente essa parte aí da guerra às drogas, né? E uma cidade que vira e mexe aí todo dia a gente tem morte aqui nas comunidades e não é fácil, né? Não é fácil. A gente tem vivido aqui dias aí assustadores, com notícias aí e visto aí também no dia a dia, né? E essa incoerência que é a guerra às drogas e falando sobre a planta e misturando todos os assuntos ao mesmo tempo, iludindo todo mundo. Então, de que maneira a gente consegue? A gente tem esse privilégio também de estar colocando a cara aqui, estar falando, né? E tá puxando o assunto. Acho que é super interessante isso aí também. Eu acho que o coração revolucionário é esse caminho, é sangue no olho, acreditar, trazer todo mundo junto aí e acreditar nesse amanhã, né? Quem entrou agora aí também foi o Eric aí, com certeza é um desses caras aí que puxa também, que tem esse coração revolucionário, representa muito aí o Brasil aí em Portugal e na Europa, Mas, uma cabeça muito importante, conectora também e o tem feito Eric, bastante.
Eric junto aí com o Marcel, né, e com você também aí da social media, é as imagens e a galera que, como diria aí na Bahia, bota pra fuder lá em Portugal. É, e Eric, como esse grande conector, né? Esse grande coração revolucionário também. Eu acho que é um cara que me Mano. acolheu aí na minha primeira ida para Portugal também. Entende o turismo canábico também como essa plataforma aí de normalização e de educação, sempre conectando pontos aí, pessoas de grande Sim. importância aí, né? Acho que o mercado português aí, ele é praticamente feito por brasileiros, né? São os brasileiros aí, querendo ou não, que estão na linha de frente aí, puxando o mercado português e, consequentemente, europeu aí também nessa parte aí da Europa. E, com certeza, Eric é uma das pessoas aí que tem essa importância aí nessa articulação internacional. Aí é muito massa também disso que você falou, né? De ver a galera do Brasil chegando com tudo, assim, e vendo esse espaço, né? Eu acho que isso é uma coisa é, muito interessante de quando você começa a entrar nesse mercado, você começa a perceber, você vai vendo, nossa, aqui não tem ninguém fazendo isso, naquela parte não tem ninguém fazendo. Então eu acho que o turismo também da gente ele não precisa necessariamente tocar a planta, sabe? Eu acho que quando a gente pensa em turismo, como estão acontecendo, São Paulo não passa um fim de semana sem ter um evento de cannabis. Não tem Uhum, nenhum fim de semana desse ano. Eu passei, sei lá, uns 3 meses agora em São Paulo. Todo fim de semana tem alguma coisa. Workshop, não sei o que, tal. E agora, assim, uma sequência gigante. Vai ter Expo Cannabis Brasil, Festival Híbrido, e um monte de outros eventos menores, mas um grande como é a Expo Cannabis Brasil, o impacto que isso tem na cidade é gigantesco. uhum. A A própria gente marcha, viu né? também a própria marcha, 150 mil pessoas, uma galera vindo do Brasil inteiro para a marcha, assim. Então eu acho que é super importante a gente ver também que teve agora esse fim de semana, né, a SICMED no Uhum, Brasil, em São Paulo também, que é um evento médico, um evento mais, né, para o mercado, outro evento é mais ativista. Então, assim, entre as diversas áreas e formas e linhas de pensamento, isso é sim um mercado que move hotel, que move restaurante, que move o próprio circuito dos bares que são 420 friendly, né, que a gente fala, uhum, 420 amigáveis, que recebem que você pode fumar, ou né, as tabacarias que recebem também, vivem fazendo festa quando tem esses eventos, um after, e tudo que gira em torno de receber né, 150 mil maconheiros numa cidade no mesmo dia, e aí onde essa galera vai, o que, que faz depois, festa. Então, isso tudo é uma economia girando gigantesca, e é isso que faz também sedimentar essa indústria dentro do mercado. Quando você vê, né, igual agora eu tive em Denver, lá no Colorado, foram 12 mil pessoas assim, dentro de um congresso de ciência, né? Não era nem um congresso assim só uhum, né, de indústria, mas, ou seja, muito mais nichado, que é de ciência psicodélica, e 12 mil pessoas ali fazendo o centro de Denver ficar muito louco. Então, e com essa coisa que, né, que você estava falando do Eric aí, eu estou vendo tantas outras pessoas, a Alice está aqui também dos Girls in Green e tal, é, que, que a gente tem uma galera muito massa, né? Assim, eu acho que isso também é essa conexão do coração aí, acho que passa por isso, assim, todo mundo que está mesmo nessa indústria, né? A gente sabe também que é, que o caminho ele está aberto, é possível, mas também é difícil por causa das regulamentações, é difícil por falta de investimento, né? Diferente de outros campos, a galera tira leite de pedra e a gente vai fazendo assim. E usando criatividade também, como você acabou de falar, de ter inventado, né, essa ideia de para poder financiar os projetos, o Revolution Heart. Então, eu acho que essa conexão das pessoas também, quando eu fui para o Uruguai, fui recebida lá pelo Uruguai Trip e tal. Então, isso são coisas que
que só a indústria da cannabis faz por você, sabe? De conectar uma galera tão massa e que a grande maioria das vezes, são raras as exceções que destoa disso, mas são pessoas bacanas e que estão ali, tipo, muito pela planta, por essa conexão, tem alguma coisa maior do que só, tipo, vou entrar nesse mercado e ganhar muito dinheiro. Porque, assim, para poder se manter nesse mercado ao longo do tempo, precisa de muita convicção, de muita Muita verdade, certeza, né? de muita verdade do que você está propondo, né, dentro desse caminho aqui. Eu acho que a gente não precisa, né, alinhar com todos os pensamentos, mas é importante a gente estar alinhado pelo menos com a planta, né, com a ciência dela, que isso já é muita coisa. E aí, se a gente, né, vai ficar melhor amigo ou vai ficar tipo brother de indústria, é outro ponto, mas eu vejo isso, né? Assim, eu admiro muitas trajetórias dentro dessa indústria, como a do Érico, como a sua, como a da Alice, como de várias outras pessoas aqui, muito nesse sentido, assim, sabe? De ver cada um caminhando ali e focado, apesar, né, das dificuldades e tudo, focado nesse norte aí maior, que é, né, a gente trazer essa planta, ser mais justa, de conseguir fazer justiça com ela, de também conseguir desenvolver os projetos que a gente tem vontade. Então, eu acho que isso já é maravilhoso. Por isso que eu brinco, né, que a melhor parte da indústria são as pessoas. E eu continuo muito achando isso, assim, e cada vez mais que eu encontro mais pessoas bacanas, eu conecto com isso, assim, que a gente tem que dar muito valor nas pessoas dentro dessa indústria. Total, total. Eu acho que o turismo, ele realmente é essa grande plataforma aí de encontro, né? Uhum. Então, a partir do momento que você viaja, se conecta com a pessoa, né? Por exemplo, eu não sei qual foi a vez que eu não viajei e não me conectei com alguma pessoa ali do ramo canábico e virou brother, virou amigo, né? Então, assim, existe essa corrente aí também. A Uhum. Bahia, querendo ou não, é um grande imã para esse tipo de experiência, né? Então, a gente acaba que do lado de cá, né, quando as pessoas vêm Uhum. para cá para procurar experiências e tudo, acaba trazendo também essa necessidade de procura também por uma flor bacana ou por uma experiência bacana. Então, não, vou para Pratigi, o que é que eu posso consumir lá? Quem são os contatos, né? Então, Salvador, Chapada Diamantina, Itacaré. Então, acho que é muito mais agora essa parte de legalização, de descriminalização, de organização do baba aí. É um grande caminho ainda pela frente, mas eu acho que o turismo e a cannabis ele anda de mão dada aí. É. Não, não tem como E, negar. e, e a gente, né, que faz essa parte mais, assim, digamos assim, da iniciativa privada mesmo, né, coletiva, privada aqui, mas eu acho muito interessante também essa conexão governamental, sabe? Como você acabou de falar aqui dos países, da ONU, Uhum. e também, assim, pegando um caso que está bem emblemático, né, no mundo aí dos países legalizados, a Tailândia ela tem uma proposta do governo, né, de transformar num país do wellness, do bem-estar aí, que é misturando, que eles já são bem famosos, com massagem, junto com retiros, yoga, própria arte marcial e tal, e com esse outro lado que é a cannabis e os psicodélicos, porque eles querem ser um país do bem-estar, e lá é um turismo gigante, lógico que lá é lindo, mas conectando com essas três áreas aí que gera, né, esse bem-estar, e eles estão abertos para isso, que eu acho que, como foi a legalização lá, né, é, foi super aberta, virou um mundo de maconha lá na Cancarada, rua, né? escancarado ali, que tipo que assim que eu tô querendo lá ver, é, mas eu acho que é bem interessante a gente entender que o poder público tem essa capacidade, né, de ampliar demais isso. Então, na minha visão também, a gente tem que criar, né, a partir dessas iniciativas como a sua, Maurício, e também com as pessoas que já estão nessa cena, como a gente citou aqui ao longo da live, mas de que a gente bote uma pressão nessa legalização para que isso seja um projeto, um dos projetos para transformar o Brasil nesse circuito. Que as pessoas possam chegar, possam visitar, possam ter lugar. Assim, aqui em Vancouver está uma briga muito grande por causa dos lounges de consumo, porque as pessoas podem comprar,
podem fumar na rua, né? Não pode beber álcool na rua, mas pode fumar. Mas não tem onde encontrar. Você não vai a um lugar e encontra pessoas. Então, assim, você fica meio assim, cadê minha turma? Ah, não sei. Uhum. Tipo assim, não sei onde tá. Porque nos bares, né, nos lugares convencionais, você não pode fumar. Então, eles têm, né, projetos de turismo, de lounges de consumo, e aí tem alguns que são clássicos que eles não conseguiram fechar, durante, né, até depois da legalização, mesmo não tendo permissão, tem coisas que não dá para fechar, como o Amsterdã Café, mas tem lugares novos que é a galera dando uma forçadinha na barra ali, tipo, ó, estamos aqui fazendo um clube do livro, que é esse lugar aí que eu estou indo toda sexta-feira. Então, e aí no Book Club eles fazem tipo, é fechado, não está aberto, só para indústria, só para quem trabalha aqui na indústria e tal, e aí você vai lá, tem uma marca, tem uma empresa, tem um som, tem um Uhum. DJ, tem uma banda, e isso vira um eventinho da indústria, mas com a ideia também de abrir isso depois, de ver a permissão disso e tal, e dando uma forçada. Pô, galera, a gente precisa de lugar para conectar, né? Para isso virar também parte desse roteiro turístico. Sim, sim. É, então eu acho que a gente tem que ter essa representatividade desse lado de cá que a gente está, porque a gente não faz parte do poder público, mas acho também que a gente tem que dar essa forçadinha para poder isso entrar e fazer parte da proposta de legalização da cannabis no Brasil, que é uma parte que vai render muita taxa, né, muito, muito imposto para o governo. Com certeza, com certeza. Aqui em Salvador a gente teve agora aí no começo do ano, né, com o André Fraga aí um projeto de lei que foi aprovado, cannabis pelo SUS aqui, né, a nível da prefeitura. Provavelmente até o começo do ano que vem aí já começa a dar uma avançada também. Começou agora a ter uma organização da parte da sociedade civil, algumas associações, para ter uma bancada também que dite aí como é que vai funcionar essa parte toda. A gente tem ele também como um grande parceiro aqui na cidade. Alguns Legal. espaços aqui também estão começando a se movimentar, né? A gente tem o Isso é o Cachimbo aí também, que está no local turístico aqui de Salvador, né? No Santo Antônio Além do Carmo, e tem também feito rodas de conversa, colocou agora também um espaço chamado Isso é um Bar, também um bar Legal. cannabis friendly. Então, a gente está começando a ver também algumas movimentações aqui na cidade, que eu acho que é importante, né? A parte pública em si, com o próprio André Fraga, tem sido importante, é um cara que está aberto para o diálogo, tem conversado bastante, né? A gente até conversou de você essa semana aí. Legal. É um cara que está. A gente já Encontrei com tem ele no dialogado. restaurante vegano que eu como todo dia em Salvador, aí a gente Foi, conversou ele até. comentou. A gente teve se reunindo aí para trocar uma ideia. Então, assim, eu acho que entendendo, né, volto a falar, o turismo canábico como essa plataforma aí de educação, né, de Uhum, normalização, acho que não tem curso melhor, não tem experiência melhor para estar se vivendo ali. Né? Eu tive essa uhum, oportunidade também de ir para a Califórnia em 2017, 2018, com meu filho, inclusive, para entender legal. um pouco como é que estava funcionando ali também. E que foi bem na E época que legalizou, né, a foi, recreacional lá. foi bem na época, a gente fez ali um San Diego, ou São Francisco até Los Angeles ali de carro, Ah, entendendo um legal. pouco de dispensários, começando a ver ali algumas lojas maiores também abrindo, e como a economia estava girando, né? Então, assim, Uhum, hoje em dia acho que é o terceiro maior sindicato, né, nos Estados Unidos ali, uma economia gigantesca aí também de imposto, então uhum. não tem por que não acontecer, né? Tem até uma pessoa que é do sítio nossa, aí virou um trava-língua aí. Sítio Entre Pedras. Mas, Luna, hoje o turismo canábico no Brasil acaba estando restrito às associações ou quem tem HC. A área de eventos, feiras, projetos está bombando, e aí a pessoa completou aqui, eu sou agricultora, uma mulher, que massa. Orgânica, floresteira, e acho muito louco isso, turismo rural, galera, cadê? É isso, turismo rural. Eu sou da Chapada, né? Sou da outra, sou dos Veadeiros, mas é isso. Assim, a gente tem festival de psicodélicos, tem 10 anos, 15 anos na Chapada.
né, a gente sabe toda a movimentação que acontece. Retiro também, retiro é uma coisa, né, que acontece muito e é rural, né? Inclusive o meu doutorado era nessa área de arte rural, muito conectada aí com a questão do turismo também. Mas essa primeira pergunta aqui que você colocou, né, de estar restrito, o quê, né? Porque a gente está falando aqui de algumas possibilidades, como eu acabei de falar aqui, mas está restrito à parte de cultivo, né? E também não significa que isso é restrito, porque não significa que não é legal, que não exista, né? Então a gente sabe que o mundo não passa só pelo que é legal, graças a Já, e a gente tem também mais dentro o que eu acho que, né, que quem tem, né, os HCs, quem está aí com a possibilidade de cultivo das associações, é uma parte que devia já estar desenvolvendo há muito tempo, porque isso leva à educação, inclusive com visita guiada de escola, de primário. Esse é o que eu gostaria de ver, era visitação de primário dentro desses cultivos, porque, como eu falei, é uma possibilidade de normalização, e normalização se começa na infância, e das pessoas entenderem que é uma planta e, né, eu vejo o impacto que tem disso nos filhos dos amigos que cultivam, né, nos filhos das pessoas que trabalham aqui nessa indústria, como eles falam, né, de cannabis na escola e tal. Então, assim, eu espero aqui ver, né, meus sobrinhos aí, meus sobrinhos que eu falo é porque meu irmão não tem filho não, mas eu também não tenho filho, mas eu tenho muitos amigos aí com filhos, Filho que de são amigo, né? sobrinhos. E essa galera dessa nova geração aí, né, crescendo, esquecendo que maconha já foi proibida uma vez na vida. Eu acho que para essa é o nosso trabalho, né? E com certeza esse turismo rural bem. A gente está falando de maconha, né? Tipo, é cultivo, então essa parte urbana é um lado, mas o rural tem muito a ser desenvolvido, com experiência, inclusive, né, de ficar dentro das fazendas. Eu já tive essa experiência aqui, de inclusive voluntariar para trabalhar, para colher, tipo, quem não quer passar um fim de semana, tipo, colhendo maconha, não sei, não sei, eu tenho certeza que todo mundo dessa live queria passar um fim de semana colhendo maconha, trimando, fazendo qualquer coisa com essa planta. Então eu acho que tem muito campo aí. E, e é isso. Maurício, ó, falei, passar rapidão essa hora. Queria que você desse um recado final aí e, né, se você quiser convocar, falar mais dos seus projetos, que você quiser. Bacana, queria agradecer aí, né, a oportunidade de estar batendo esse papo. Acho que foi um papo bem bacana, assim. Eu estou, né, engateando aí também, e entendendo como é que funciona o mercado. Quem quiser também estar trocando ideia depois aí, pode estar me adicionando aqui no Instagram e batendo um papo posteriormente também. Estou com a ideia também de criar a primeira associação de turismo canábico aqui do Brasil. Então, quem tiver aqui na live e tiver a fim de chegar com mais ideias também, vamos junto. Acho que ainda tem cadeira aí disponível, como eu falei no começo da live, para ser pioneiro também. E pensar, acho que pensar junto e estar nessa vanguarda aí também e aproveitando a oportunidade, né? Acho que não tem nem outra indústria que a gente possa estar aproveitando aí agora esse momento. E é isso. Acho que o recado está dado. Massa, Maurício, eu que agradeço. Muito feliz aqui de conversar com você sempre. Sempre assim, né? Nessa indústria a gente começa assim conversando, aí quando você vê, você vira amigo, quando você vê, você vira brother, igual eu já sou do Maurício. E eu tenho certeza que depois dessa live aqui você vai arrumar mais 200 projetos que eu te conheço. É, Não cabe mas, mais, viu? 200 não mas cabe não, mas uns 30 ainda cabe. Mas para falar aí para a galera também, né, para procurar, né, assim, dentro desse nicho do turismo, os subnichos, o que você já faz, o que você se conecta, o que você, né, a pessoa acabou de falar aqui de turismo rural, então a gente não precisa, né, é importante você focar, é importante você focar em um projeto, em desenvolver uma coisa bem específica que você, né, vai ficar
é conhecido por isso. Eu acho que essa é uma das formas de se dar bem nessa indústria, é você desenvolver um trabalho e não achar que aquele trabalho é pequeno, que você não tá, né, não tem um grande público para aquilo, e isso acaba sendo uma consequência ali do seu trabalho, e tem sim, tem muito público para tudo. Então pensem aí num projeto massa que você gostaria de fazer, independente aí de se for ganhar dinheiro ou não, que você vai continuar fazendo feliz. Eu acho que isso é uma das coisas que faz também a gente perdurar nessa indústria, né? Fazer alguma coisa que a gente está feliz, independente, se tiver lá ganhando muito dinheiro ou pouco dinheiro, você vai estar com essa energia aí. E obrigada. Amanhã a gente tem uma aula sobre isso. Esse aqui já foi uma aula, mas vou dar outra amanhã às 19 horas lá no Clube da Inflore. Então, quem quiser, é só se inscrever aqui no link da bio, vai estar lá no YouTube. A gente vai ter uma conversa, né? Eu vou mostrar um pouco mais aqui desse universo, de umas coisas interessantes, e a gente se vê amanhã. Obrigada, Maurício. Boa noite aí para todo mundo. Valeu, queridona. Valeu todo mundo aí. Um abraço. Boa noite. Boa.